Procurar imagens de qualidade hoje em dia não é uma tarefa muito fácil, ainda mais quando buscamos determinados assuntos no Google e as fotos nem sempre são exatamente o que a gente quer. Quem nunca viu um trabalho de slides de um colega da faculdade e reconheceu uma das imagens que ele usou, de tão saturada e reutilizada que essa foto já foi? O pensamento que vem na nossa cabeça imediatamente é que faltou uma inspiração para aquele colega, que talvez se ele tivesse procurado um pouco melhor teria encontrado a imagem perfeita. Isso vale para apresentações de colégio, faculdade, para vídeos no YouTube ou até campanhas de RPG, onde o pessoal pega as imagens para poder usar como referência para a criação de campanhas. Inspiração é a palavra-chave quando falamos de Pinterest, uma rede social com uma proposta totalmente diferente que surgiu no mar de redes sociais extremamente parecidas para entregar algo novo. Com um faturamento de 3,6 bilhões de dólares e uma rede ativa de usuários de mais de 500 milhões de pessoas, o Pinterest se tornou um dos grandes destaques no setor de tecnologia e redes sociais nos últimos anos. Tendo um público extremamente fiel e já consolidado nos Estados Unidos, o site vem crescendo cada vez mais a sua base de usuários no Brasil. Eu sou o Revel, você está no VP Capital e hoje vamos falar sobre a história do Pinterest. No ano de 2009, o mundo se encontrava num período de renovação, com o desenvolvimento a passos largos da internet e de novas tecnologias, principalmente ligadas aos celulares e smartphones. O Facebook já era uma rede social consolidada, com mais de 400 milhões de usuários, e mantinha uma poderosa dominância na quantidade de usuários que acessavam as redes sociais. O Instagram ainda não tinha sido criado, mas a ideia e a necessidade do compartilhamento de imagens de maneira mais rápida já começava a surgir. Os posts com textos longos e que precisavam de muito contexto para serem entendidos, aos poucos iam sendo substituídos por fotos que conseguiam captar a atenção de uma forma muito mais rápida. E para tirar fotos com cada vez mais qualidade, as pessoas precisavam de câmeras cada vez melhores. Foi nessa época que o iPhone 4 foi criado, apresentando uma melhora significativa na qualidade da sua câmera, além de proporcionar um ambiente onde as pessoas, depois de tirarem a foto perfeita, poderiam postar nas suas redes sociais, sem precisar usar o computador nesse processo. Além disso, blogs de moda, culinárias, viagens e design de interiores ganhavam muita força, e crescia cada vez mais a necessidade de salvar e organizar essas imagens de uma forma otimizada. Todos esses fatores foram fundamentais para a criação do Pinterest. O Pinterest surgiu de um outro aplicativo que já existia, o Tot. O Tot era meio que uma versão digital dos catálogos de papel, que já naquela época estavam caindo em desuso. A ideia inicial do Tot era de ser um aplicativo de compras de itens de moda que iria se basear fortemente no uso de imagens. O aplicativo, porém, não era perfeito e apresentava sérios problemas estruturais. Problemas ligados principalmente à utilização de pagamentos via smartphone, que naquela época tinha ainda uma rede bastante precária. Os dois americanos que criaram o Tot foram ex-colegas da faculdade e entusiastas da tecnologia, Ben Silbermann e Paul Sciarra. Ben já tinha trabalhado para a Google e tinha algum conhecimento sobre aplicativos, enquanto Paul Sciarra tinha um conhecimento de negócios e contatos, trazendo os primeiros investidores para a startup que se tornaria a Tot e posteriormente o Pinterest. Ben e Paul perceberam que, apesar do aplicativo deles ser péssimo para compras, grande parte dos usuários da plataforma usavam o Tot para armazenar e compartilhar grandes quantidades de imagens. Os itens favoritos de cada usuário eram salvos em grandes coleções que eram compartilhadas entre os usuários. Uma ideia então surgiu na cabeça deles. E agora, ao invés de tentar vender produtos diretamente, a plataforma passaria a ser uma rede social baseada em coleções de imagens. Nascia aqui a ideia do Pinterest. O desenvolvimento oficial do projeto começou em 2009, e para fazer toda a parte visual da rede, os fundadores da Tot chamaram Evan Sharp, um arquiteto formado em história com conhecimento profundo em design de site e aplicativos. Foi Evan que ajudou a desenhar a interface visual do Pinterest que nós conhecemos hoje, além de criar também a sua logo. Apesar de ter entrado um pouco depois no projeto, ele é visto como um dos criadores do Pinterest junto com Ben e Paul. O protótipo do site, agora com a nova proposta de coleções de imagem, teve uma versão beta lançada em março de 2010. O nome da empresa surgiu da junção das palavras pin, que pode ser interpretado como prender com um alfinete ou manter algo no lugar, e interest, ou interesse, surgindo assim o termo Pinterest, que seria algo como selecionar e fixar as imagens que você mais gosta. Apenas 9 meses depois do lançamento, o site já tinha mais de 10 mil usuários. Boa parte desses usuários vieram de uma forma totalmente orgânica.
e Ben Silbermann, o cofundador da empresa, teve um papel importantíssimo para a divulgação do site no seu início. Ele ia pessoalmente a diversos eventos de tecnologia em São Francisco e mostrava o site para todo mundo que ele conseguisse. Essas demonstrações acabaram sendo enormemente facilitadas com o lançamento do Pinterest para aplicativos de iPhone em 2011. Esse lançamento acabou trazendo uma quantidade significativa de downloads. Depois disso vieram os aplicativos para o iPad e para usuários do Android. Durante todo esse período inicial, Ben Silbermann e seus programadores ainda tocavam toda a operação do Pinterest dentro de um pequeno apartamento em São Francisco. No ano seguinte, a empresa ganharia destaque na Time Magazine, entrando para a lista dos 50 maiores sites de 2011 e vencendo como a melhor startup do ano no TechCrunch Awards. Foi em 2011 que o Pinterest atingiu a marca de 10 milhões de usuários únicos mensais, uma marca que foi atingida muito mais rápido do que qualquer outro site na história até então. Além disso, o Pinterest abriu sua plataforma para qualquer usuário que quisesse se cadastrar, sendo que anteriormente somente pessoas com convite conseguiam usar a rede. Também foram desenvolvidas diversas atualizações, que trouxeram novas features, incluindo a criação de contas para negócios. Em outubro de 2011, a empresa recebe 27 milhões em investimentos da Andreessen Horowitz, uma firma de investimentos do Vale do Silício. Com essa injeção financeira, a empresa passou a ser avaliada em 200 milhões de dólares, o que parecia um valor gigantesco, mas que ainda não era nem a ponta do iceberg. O cofundador Paul Sciarra deixou seu cargo no Pinterest em abril de 2011, assumindo um cargo de consultoria como empreendedor residente da Andreessen Horowitz. Nesse mesmo ano, o Pinterest anunciou a contratação de seu novo chefe de engenharia, John Jenkins. Jenkins era um antigo funcionário da Amazon que passou 8 anos como líder de engenharia. 2013 foi um ano repleto de crescimento e desafios para a empresa, que teria um crescimento enorme na quantidade de usuários, mas também um estresse muito grande nos seus servidores. Para lidar com isso, o Pinterest expandiu sua infraestrutura, investindo pesado em tornar a rede mais estável para poder aguentar essa nova demanda. E além de pessoas físicas que agora também passavam um dia colecionando imagens, muitas empresas, especialmente varejistas, passaram a criar perfis no site com o objetivo de promover a sua marca online, como uma espécie de vitrine virtual. O Pinterest lançou uma nova ferramenta chamada Rich Pins, que melhorava muito a experiência do cliente ao navegar por pins criados por diferentes empresas. As páginas comerciais agora podiam incluir vários dados, tópicos e informações junto às suas imagens, como preços de produtos, classificação de filmes ou ingredientes para receitas, trazendo uma maneira otimizada dos usuários adquirirem os produtos. É engraçado pensar que depois de anos, o Pinterest finalmente conseguiu ser o que o Totti tentava e não conseguia de jeito nenhum, ser um catálogo online gigantesco usado por milhões de usuários. O pulo do gato aqui provavelmente foi ter focado primeiro no crescimento orgânico do site, criando um grande público viciado em colecionar imagens, para só então monetizar parte desses usuários. Em 2015, o Pinterest já tinha mais de 88 milhões de usuários ao redor do mundo, se tornando uma verdadeira febre global. Nesse ano, ele criou os pins compráveis, que transformava a plataforma num meio de adquirir os produtos favoritos de cada usuário, permitindo a negociação deles diretamente pelo Pinterest. No mesmo ano foi criada uma funcionalidade que permitia aos usuários fazer buscas com imagem ao invés de usar palavras. Embora tenha começado como um tipo de rede social, a empresa entendeu que o principal elemento da rede não era bem o conceito clássico de rede social que temos hoje, mas sim a pesquisa visual, suas coleções de imagem e, por tabela, um catálogo de compras. No final de 2016, a empresa já possuía 150 milhões de usuários ativos, sendo que quase metade desse público era americano. Nesse período, o Pinterest já havia adquirido diversas empresas menores, como a startup URX, que era especializada em Deep Linking móvel, ou seja, eles eram especialistas em engenharia de links para tornar o site mais fácil para se navegar, assim melhorando a experiência do usuário. Outra aquisição para melhorar ainda mais a experiência do Pinterest veio da compra de toda a equipe por trás do Instapaper, que continuaria operando como um aplicativo separado. A equipe do Instapaper passaria a trabalhar tanto na experiência principal do Pinterest, quanto na atualização do seu próprio aplicativo. No ano seguinte, as autoridades chinesas bloquearam o Pinterest em todo o território da China, sem fornecer maiores explicações. A medida foi tomada durante o National People's Congress, um período politicamente bastante sensível no país. Embora o Pinterest não promovesse discursos ou propagandas políticas, especula-se que o bloqueio do governo chinês veio como uma forma de censurar qualquer tentativa de intervenção estrangeira por meio de redes sociais. Esse, porém, não seria nem de longe o maior problema do Pinterest. Com o passar do tempo,
Muitas das imagens do site, que tinham um caráter educativo, principalmente para profissionais da saúde, passaram a ser alvos de campanhas de propagandas de desinformação. Em 2018, o Pinterest tomou medidas para combater a desinformação sobre saúde na sua plataforma. A empresa passou a bloquear buscas e conteúdos relacionados a tratamentos de câncer alternativo, que não tinham nenhuma comprovação científica. Além disso, ela também baniu todas as contas que propagavam esses posts. Mas as coisas só iriam piorar em 2019, quando o Pinterest passou a bloquear também resultados de busca sobre vacinas, devido à grande presença no site de conteúdo anti-vacinação, com posts que colocavam informações falsas e iam totalmente contra qualquer evidência científica. Isso tudo iria piorar umas 10 vezes com a chegada oficial da pandemia de 2020. Mas ainda em fevereiro de 2019, temos o primeiro vazamento de que o Pinterest estaria organizando secretamente um IPO. A empresa nessa época já era avaliada em 12 bilhões de dólares. Foi no dia 18 de abril que ela abriu seu capital oficialmente na Bolsa de Nova York, com ações que no seu primeiro dia pularam de 19 dólares para 24 dólares. Uma coisa curiosa de se perceber é que o Pinterest, apesar de ser teoricamente uma empresa de tecnologia, preferiu abrir seu capital na Bolsa de Nova York do que na Nasdaq, que é conhecida por ser o lugar das ações tech. A questão aqui foi o histórico complicado da Nasdaq para segurar IPOs de grande magnitude. Depois do fiasco do IPO do Facebook em 2012, as cabeças pensantes do Pinterest preferiram não arriscar e optaram pela segurança ao lançar as ações da sua empresa na bolsa mais antiga e estável dos Estados Unidos. Em 2020, com a chegada da pandemia, o Pinterest passou por um período de crescimento importante. Como as pessoas passavam mais tempo em casa, a plataforma viu um aumento expressivo no número de usuários e um interesse crescente por conteúdos relacionados a bem-estar, saúde mental, projetos do estilo faça você mesmo e decoração de home office. Nessa época, durante o boom da pandemia, o Pinterest reportou uma receita de 1,7 bilhão de dólares, número que iria crescer para impressionantes 2 bilhões e meio de dólares durante o próximo ano. Durante todo esse período de pandemia, a empresa aproveitou para acelerar seus esforços de monetização, ampliando suas ferramentas de compra e atraindo ainda mais anunciantes. Além disso, ela reforçou suas políticas contra a desinformação. Financeiramente, o Pinterest teve um excelente desempenho em 2020, com a valorização das suas ações impulsionada pelo aumento no uso da sua plataforma. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. O Pinterest, porém, não escapou de algumas polêmicas que surgiram em 2020 e que abalaram as estruturas da empresa. Em 2020, as ex-funcionárias Ifelma Ozoma e a Erica Banks denunciaram discriminação racial e de gênero dentro da empresa. Isso incluía comentários racistas e uma grande desigualdade salarial dentro dos escritórios. Ozoma também alegou que a empresa não a protegeu quando informações pessoais suas foram vazadas. Como resposta, o Pinterest pediu desculpas publicamente, e o CEO enviou uma mensagem interna cobrando por melhorias. Em agosto de 2020, houve uma paralisação virtual de funcionários em apoio aos denunciantes. O caso só foi encerrado quando o Pinterest concordou em assinar um acordo de 50 milhões de dólares para promover diversidade e inclusão na companhia. Mas essa não seria nem de longe a polêmica mais pesada do Pinterest. Em 2023 foi descoberta uma rede de pedófilos que usavam o site para criar painéis com imagens de meninas. Em resposta, a empresa implementou controles parentais e políticas de verificação de idade mais rigorosas, além de banir e denunciar todos esses usuários. Tivemos também o trágico caso de Molly Russell, uma adolescente de 14 anos do Reino Unido que salvava pins que ensinavam técnicas de suicídio aos usuários. Ela salvou mais de 470 pins desse tipo na sua biblioteca ao longo de 6 meses. E depois disso acabou tirando sua própria vida em novembro de 2017. O caso ganhou uma repercussão gigantesca, e tanto o Meta, responsável pelo Instagram, quanto o Pinterest, as redes sociais que a menina mais usava, foram convocados pela justiça para prestar esclarecimentos. Foi a partir daqui que o Pinterest começou a revisar de forma mais criteriosa qualquer conteúdo relacionado a suicídio e temas sensíveis, removendo totalmente qualquer conteúdo que promovesse essa prática. Por último, mas não menos importante, temos todos os problemas relacionados a direitos autorais, além das imagens geradas por IA, que são alvo de críticas de inúmeros fotógrafos e ilustradores,
que tem seus trabalhos plagiados por inteligência artificial. Esse é um tópico ainda sem solução. E por mais que o Pinterest anuncie que vai melhorar seu sistema de moderação para verificar imagens com direitos autorais ou não, o volume de imagens upadas vai muito além do que eles conseguem de fato monitorar. O Pinterest então teve que investir pesado na contratação de mais profissionais para fazer esse trabalho de verificação, além de investir também em IAs que conseguissem reconhecer essas ameaças. Saber investir e alocar bem o seu dinheiro de uma forma inteligente é um passo fundamental, tanto para grandes empresas quanto para pequenos investidores. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí. Todas essas polêmicas, porém, não tiram o brilho do Pinterest, que cresceu gigantemente nos últimos anos, tanto em tamanho quanto em receita. Depois do seu programa Pinterest Premiere para anúncios em vídeos de 2021 e da compra do aplicativo de edições de vídeo Vosh naquele mesmo ano, o Pinterest definitivamente saía do seu ramo que antes era exclusivamente de imagens e passava agora a investir pesado também em vídeos na sua plataforma. Ainda em 2021, fortes rumores surgiram de que o Pinterest seria comprado pelo PayPal. As negociações, porém, acabaram não indo muito para frente, e o PayPal acabou voltando atrás na sua oferta de adquirir todas as ações da Pinterest a $70 cada. Em 2022, o Pinterest anuncia que o seu cofundador, CEO e presidente Ben Silbermann passaria para o cargo de presidente executivo, e que o especialista em comércio online Bill Ready se tornaria o novo CEO da empresa. Em junho, a empresa adquiriu o DIS, uma plataforma de compras de moda baseada em inteligência artificial, focando ainda mais no comércio eletrônico e na personalização da experiência de compra. No mês seguinte, foi lançado um novo aplicativo chamado Shuffles, que permite aos usuários criarem colagens com fotos da biblioteca do Pinterest ou de imagens carregadas por eles mesmos. Em janeiro de 2023, o Pinterest anunciou uma parceria com a LiveRamp para criar salas limpas de dados, permitindo que anunciantes agora usem seus próprios dados para campanhas personalizadas, sem compartilhá-los diretamente com o Pinterest. O objetivo da mudança é reforçar a privacidade de dados. Nos últimos anos, o Pinterest conseguiu manter uma base sólida de usuários. São mais de 500 milhões de usuários mensais, sendo 70% do seu público feminino. Ele também se apresenta como uma plataforma com um alto poder de conversão para compras, com alguns estudos indicando que mais de 80% dos usuários regulares já realizaram alguma compra depois de utilizar os pins do site. Além disso, a maioria dos usuários afirma que se sente bem ao utilizar a plataforma, o que acrescenta pontos à experiência do Pinterest que, além de fazer a pessoa gastar, dá uma sensação boa ao cliente. O Pinterest alcançou uma receita de $1,1 bilhão no quarto trimestre de 2024, marcando um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2023. Para o ano completo de 2024, a receita totalizou 3,6 bilhões, um crescimento de 19% em relação a 2023. E se você quiser se tornar sócio dessa empresa, pode comprar as ações do Pinterest diretamente pela Bolsa de Nova York pelo ticker PINS, ou via BDR no Brasil com o ticker P2IN34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!